Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui da Nomos, onde nós vamos falar sobre as expectativas da super quarta. Sim, chegou a semana de decisão de taxa de juros, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Mas eu não estou sozinha, né, para pegar, soltar essa bomba aqui, explodir ela. Calma. Não, nós estamos aqui para te ajudar, orientar e, inclusive, trazer dica de investimento e dentro dessas expectativas, né? O que todo mundo está esperando? O que será que o Fed e o que será que o nosso Banco Central vai fazer? Junto comigo, Max Bon. Tudo Tudo bem com bom, Bru? você? Foi um prazer estar aqui com você. E vamos falar sobre Super Quarta, né, que é um evento muito importante, mexe muito com os ativos, né, lá fora, juros, bolsa. Então, o investidor tem que estar muito atento no desenrolar das decisões, não só a decisão, como as sinalizações dos bancos centrais também são igualmente importantes e merecem toda a atenção para você investir melhor. E com a gente, sabe quem está aqui também? Ele, Fera, o Beto Fera, Saad. Betis. Opa! Beto, Betis. Beto, coração, Eu ainda Beto, tudo bem com você? Como você está? Olha, essa vista maravilhosa, né, bem eu sei que você está. Tudo bem, e a gente só pode gravar aqui quando o sol está um pouco mais baixo para não poder estourar na câmera, mas é um prazer estar aqui, na verdade. E, Estamos ansiosos por que você vai trazer pra gente nessa Pois expectativa. é, pois é, com essa vista é difícil se preocupar com o que está acontecendo nos Estados Unidos, principalmente entrar na cabeça do Powell, que na verdade eu não lembro, de verdade, eu não lembro de uma super quarta com tanta incerteza quanto a gente está entrando agora. Na verdade, tem uma dispersão de opinião enorme no mercado americano. Tem gente que acha que a taxa de juros vai cair e vai cair rápido por causa de uma Europa que vai influenciar também desacelerando a economia americana. E tem gente que joga aí outros elementos ali de um aquecimento econômico muito forte e acha que, inclusive, a taxa de juros americana sequer vai cair, né? Então, a incerteza é gigante e a gente aqui vai tentar ajudar você a como navegar nesse cenário. Eu estou vindo e lendo e conversando também, como você falou, com gestores que são muito mais otimistas em relação, aí já falando lá dos Estados Unidos, em relação à queda dessa taxa de juros, até antes do que o mercado está prevendo, também em função do que está acontecendo na Europa também, que vai acabar puxando essa taxa de juros para baixo e vai ajudar os Estados Unidos, mas eu estou ouvindo também uma outra história de um outro espectro, de uma economia americana pujante, aquecida, acompanhado de inteligência artificial, acompanhado também de crescimento de serviços também e uma dificuldade muito grande do Fed conseguir baixar os juros. Alguns falam que nem esse ano, eu chego já no outro extremo, nem esse ano essa taxa de juros cairia, ou se eventualmente acontecesse ainda este ano, que essa queda seria bem marginal, ou seja, seria pequena e não na velocidade que está explícito ali nas expectativas. Estou dando aqui uma ótica das opiniões, tá? Que os Estados Unidos pode estar vivenciando uma espécie de reaquecimento econômico sem antes ter tido qualquer queda de juros. O que isso significa? Significa que, obviamente, se você pegar os diferentes setores da economia, você tem aqueles que foram muito impactados pela taxa de juros. Um exemplo muito claro disso é o mercado imobiliário. E você teve outros setores que estão crescendo muito, como o setor de serviços. O que o mercado espera? Que o setor de serviços acompanhe o setor imobiliário, desaqueça também, e aí a taxa de juros consiga cair. Mas existe uma outra opinião de que o setor imobiliário é que pode seguir o que está acontecendo com o setor de serviços e uma espécie de um reaquecimento da economia, ou seja, a economia já passou por um ciclo de desaquecimento sem ninguém ter percebido. E antes da taxa de juros sequer cair, a economia já pode estar entrando nesse ciclo. Essa é uma das opiniões, tá? Que eu falei aqui. Mas, ainda assim, se você pegar, por exemplo, aí volto com a questão da inteligência artificial, com a produtividade americana, existe uma desaceleração de preços que está muito nítida nos Estados Unidos agora. Então, por isso mesmo que se acredita que a taxa de juros vai cair esse ano. Se você pegar, por exemplo, o preço de alguns bens e serviços nos Estados Unidos,
ou o PCE Core ou o PCE normal, ele de fato ele caiu em relação ao ano passado, mas tem um negócio que o americano chama de last mile, né? Ou seja, foi muito fácil jogar essa inflação de 10 para 4, de 10 para 3. Só que esse último mile, essa última corridinha assim que tem para jogar ela para 2, é que realmente é a mais difícil. E é isso que a gente está entrando agora, ou seja, talvez o trabalho não seja tão caótico quanto estava antes, uma inflação tão grande, mas esse último acréscimo marginalzinho de inflação americana tem sido mais difícil e o medo é que a gente não consiga isso. A gente volte para aquela inflação de 3%, 4% ao longo dos próximos anos. Isso que é o que preocupa, tá? Mas vamos ficar atento ao que o Fed vai falar. Mas se a gente considerar esse cenário, Max, vamos considerar então, na primeira hipótese, essa inflação vai ficar relativamente alta, né? Se a gente falar em questão dos Estados Unidos, vai ter um reaquecimento ali da economia, a Bolsa de Valores vai continuar crescendo, que a gente está enxergando. Hoje eu escutei 2 gestoras, daí a gente vai falar um pouco de stock picking antes da gente trazer esse cenário Brasil. Eles têm um entendimento, eles estão entendendo que a economia vai se fortalecer também, que o corte de juros deram uma empurrada. Hoje mesmo eu escutei que provavelmente estavam esperando 6 cortes de juros esse ano, já estão levando ali para 3 cortes de juros, de 0,25, mais razoável. Segundo semestre, acho que nós levamos isso em consideração também no nosso vídeo em dezembro, quando falamos sobre isso. Mas daí, para as estratégias, eles estão seguindo estratégias diferentes, cada uma dessas gestoras, eu achei interessante. Uma delas está muito focada na inteligência artificial. Então, ela está fazendo dentro dos fundos, pegando o stock picking da inteligência artificial, um peso muito grande de tecnologia, desconsiderando alguns setores que perderam bastante, como utilities ou consumo básico. Relativamente, quando a tecnologia cresce, o consumo, né, dá uma balanceada ali. A outra não. A outra ela está olhando o aquecimento da economia americana, né, junto com uma política um pouco mais protecionista, eventualmente, do Trump, e ela está olhando os outros setores. Ela está olhando utilities, ela está olhando o consumo básico e ela está colocando também stock picking de algumas empresas de mercado emergente. São estratégias totalmente diferentes. Totalmente diferente. Mostra o quão difícil é prever o que vai acontecer nos Estados Unidos. Você tocou um ponto muito importante, que é a questão das eleições. As eleições vão mexer, né? Vão mexer muito com as decisões dos investidores, com a alocação de recursos, né? O Trump ganhando, eu acho que ganha exatamente isso que você falou, a questão do protecionismo, talvez a indústria mais de base ganhe com isso, né? Talvez a infraestrutura ganhe, pelo menos foi assim no último governo Trump. O próprio utilities, né? Utilities, siderúrgica. Então, eu acho que tem esse componente, eleição só agrava uma situação de muita dificuldade para prever o que vai acontecer. Eu acho que isso está na cabeça do Fed. O Fed está, não diria perdido, mas muito indeciso se ele deve começar a cortar os juros agora, cortar os juros mais adiante. Eu acho que vai ser uma decisão indicador a indicador. Porque a gente está vendo, a gente vê um PCI que veio estável, aí eu fico imaginando a cabeça do Fed, né? O Fed, opa, o PCI veio estável. Estou mais tranquilinho. Estou mais confortável, acho que vai dar para a gente começar a cortar os juros. Aí vem um PPI ontem, bem acima do esperado. Explodiu, né? Essa economia está pujante, vai ser difícil. Eu não posso reduzir o juro, que eu vou estar jogando lenha na fogueira. Então, eu acho que vai ser muito indicador de atividade, emprego, inflação. Se nos próximos meses a gente tiver, de fato, 1, 2, 3 indicadores mostrando estabilidade e uma certa desaceleração, aí sim eu acho que ele vai ficar confortável. Então, ele mesmo não sabe se pode ser em junho, se pode ser em setembro, ou se vão ser 3 cortes, se vão ser... Eles não sabem, eles vão meio que decidir conforme os indicadores vão mostrando, né? E eu concordo com o Beto, é mais fácil você trazer uma inflação lá de 9 para 3 do que agora esse 3 para 2. E pode ser que o Banco Central fale, realmente não dá. Eu sei que ele tem como meta 2% de inflação, mas às vezes não dá, em função de tudo que está acontecendo, não vai dar para trazer isso para 2, ele vai reconhecer
E novo cenário de inflação, economia americana, é a inflação de 3% e vai lidar com isso. Pode sim acontecer isso, que mude um pouco esse discurso, não temos que levar a inflação para 2%, pode ser que ele mude também. Então, muito difícil, Bruna, muito difícil prever. Engraçado, a gente está falando de 9 meses, né? E é muito difícil prever o que vai acontecer com o juro americano, com inflação, com atividade, com emprego nos próximos 9 meses. É curto prazo, mas muito difícil de prever. Interessante você comentar de dado por dado, porque realmente tem outros também que eu tenho falado muito. Quando nós temos aí pautas de assessoria de imprensa, ninguém está considerando os pedidos de auxílio-desemprego, ninguém está considerando a taxa de desemprego. Tem tantos dados que a gente consegue reunir, mas tem um fator importante. Eu acho, tá, na minha opinião, o Powell, ele está com uma linguagem de livro de economia. Calma, vamos segurar, olhando o dado, explicando. E outra porque nós estamos num ano eleitoral. Sim. É muito complicado ele levar determinado lado ou sentido, porque você pode parecer, e os Estados Unidos não tem essa influência tão grande, mas tem um determinado cuidado. Sim. Historicamente, a Bolsa americana tem uma menor volatilidade, ou fica às vezes até negativa em ano eleitoral, e no ano seguinte ela dá aquela porrada, historicamente, né? Então, principalmente nos últimos anos. Mas tem um ponto muito importante que ele falou. O objetivo do Fed não é trazer a crise para os Estados Unidos, a recessão. Ele só quer que desacelere um pouquinho, que ela, que ela cresça um pouquinho mais devagar. Você não concorda com isso, Beto? Ele nunca falou que ele quer desacelerar tudo, colocar o pé no freio. Ele falou só cresce, mas cresce um pouquinho mais devagar, só para eu dar uma controlada. Não, cresce mais devagar para gerar mais desemprego. É um ponto crucial aqui, porque os problemas americanos, eles estão muito, o ciclo americano está muito parecido com o Brasil, assim, a gente precisa gerar um desemprego estrutural, né? Não é que a gente tem um desejo que as pessoas fiquem desempregadas, não é isso. Mas o Fed ele precisa gerar um desemprego estrutural, ou seja, para você diminuir a pressão sobre os salários, e é um dos lugares mais aquecidos da economia americana, é a pressão de salários, e acaba gerando mais consumo, que acaba pressionando a inflação. Então, ele precisa desse crescimento um pouco mais dentro da média do crescimento histórico americano, para que você desaqueça um pouquinho a economia. Isso é parecido com o que a gente está vivendo no Brasil também, tá? Mas eu queria colocar um ponto também que faz esse ciclo ser diferente de todos os outros, que é o tamanho da dívida americana. O tamanho da dívida americana já ultrapassa o PIB americano, o PIB anual americano, e não é porque só ultrapassou, porque ele continua crescendo, por exemplo, 1 trilhão a cada 3 meses, mais ou menos. Então, a velocidade dessa dívida americana faz com que o governo americano precise ofertar os seus títulos públicos a taxas mais altas para se tornarem atrativos. A gente viu ano passado downgrades acontecendo na qualidade de crédito americana, do governo americano. Então, isso acaba deixando a própria dívida americana mais cara para ser emitida. O governo capta de forma mais cara. Isso é uma coisa que tem pressionado os títulos, dificulta mais essa queda de taxa de juros, porque você tem o governo ali com um prêmio de risco maior, entendeu? Beto, eu queria que você trouxesse qual a sua perspectiva do Banco Central. O que você acha aí que o nosso Campos Neto vai anunciar, fazer, quais as expectativas, sinalizar? A gente já sabe que ele vai querer abrir uma fintech em Miami. A gente não, eu não estou sabendo. Você circulou melhor do que eu aí. Ah, não, é verdade. É verdade. Saiu ontem. Saiu ontem. Manchete. A gente, né? As manchetes do mercado financeiro. O que não me admira, porque como o presidente do Banco Central, que praticamente liderou o Drex, o Open Banking e o Pix,
a gente tem o Banco Central que mais revolucionou tecnologicamente o nosso dinheiro. Então, não à toa ele ganhou o prêmio de melhor Banco Central do mundo. E essas evoluções do Open Banking, do Drex e do Pix, elas viraram exemplos para o mundo inteiro. Eu li, por exemplo, um projeto agora do FedNow, que é tipo exatamente um projeto idealizado a partir do Pix, por exemplo. E o mundo vai tentando entender as evoluções que o Pix trouxeram para os nossos meios de pagamentos. Assim, para mim, o RCN é a maior autoridade em modernização da nossa moeda e do mundo. Assim. Mas respondendo à pergunta, tem os movimentos que são óbvios, né? Que é uma queda ali de 50 pontos percentuais na próxima reunião. Isso já está desenhado na trajetória anterior. E tem aquelas incertezas ainda, tá? E uma das incertezas do passado, elas de alguma forma diminuíram, foi o El Niño, que chegou a afetar algumas safras de soja e milho ali por volta de novembro, dezembro, janeiro estava impactando ainda está impactando na última leitura do IPCA, mas em outras leituras paralelas, a gente sabe que o preço de alimentos caiu bastante. Por exemplo, no IGPDI, que é uma outra que pega o preço de alimentos. Então, e nas coletas internas também, a gente sabe que o preço de alimentos já teve até uma deflação. Então, o preço de alimentos, para as próximas leituras de inflação, ele preocupa menos. O que está preocupando bastante é a inflação de serviços. De novo, a mesma inflação de serviços que os Estados Unidos também está tentando desacelerar. E a inflação de serviços ela vem desde o ano passado, com muito impulso fiscal, com o reajuste do salário mínimo, com esse pós-pandemia todo, com a massa salarial, o desemprego também muito baixo, isso tudo impulsiona uma inflação que para o Banco Central está muito difícil desacelerar. Se você vê, muita gente que está tentando ler os comunicados e as atas está tentando aprender o que é serviços subjacentes, que é um nome feio, né? Mas nada mais é do que o núcleo de serviços, mas quem quiser avaliar os serviços como um todo, é isso que o Banco Central tem batido muito na tecla, tá? Então, esse é o desafio agora. A gente precisa ganhar essa vitória da inflação de serviços para continuar uma nova trajetória de queda da taxa Selic. Não vai ser fácil, tá? Porque a economia está crescendo, a economia está aquecida, o desemprego está baixo, mesma história de novo dos Estados Unidos. Então, a partir do momento que essa taxa de juros que a gente está hoje, que já é muito alta, mesmo ela tendo caído um pouco, ela ainda é muito alta, ela é muito acima da taxa de juros de equilíbrio, ela continua arrochando a economia e a gente espera que essa inflação de serviços ceda para continuar a trajetória de queda. Uma coisa que pode acontecer agora nas próximas atas, talvez não nessa, mas numa seguinte, até é uma vontade do Galípolo, que é um presidente, futuro, próximo, provável presidente do Banco Central, é o Banco Central tirar o que ele chama de forward guidance, que é aquela indicação que se dá das próximas reuniões. Isso muito provavelmente vai ser retirado das cartas, tá? Então é possível que a gente leia de novo os comunicados, esteja lá a decisão do Banco Central, mas não diga absolutamente nada em relação às próximas reuniões seguintes, tá? Mas isso é uma questão muito técnica. O que a gente pode falar é que todos os holofotes estão aí apontados agora para a inflação de serviços. É isso que a gente tem que olhar quando a gente for analisar. E grande questão e debate no mercado é a taxa terminal, né? Aquela taxa que vocês falavam em 9, hoje já se fala um pouco mais, um nível um pouco mais acima, justamente por causa da inflação de serviços que o Beto bem comentou, né, que está pegando ainda. E eu acho também muito em função das decisões dos Estados Unidos, né? Eu acho que o nosso mercado aqui ele está muito atrelado aos juros americanos. Nos últimos... historicamente, a gente tinha as nossas jabuticabas, o ambiente político influenciava mais, mas assim, desde meados do ano passado, eu estou vendo assim, Treasury de 10 anos, juros de 10 anos fecha, com força a gente aqui se beneficia disso, o juro aqui fecha também, se beneficia, a bolsa se valoriza.
juros abrem fortemente, como aconteceu agora no início do ano, juros abrem lá, a gente aqui sofre. Então, a gente está sendo muito influenciado pelos juros americanos, os juros de 10 anos, e a decisão do Banco Central brasileiro também vai ser, de certa forma, influenciada por isso. Porque você tem um fluxo de capital você também, tem fluxo de capital, você tem um diferencial de juros que tem que ser respeitado. Então, assim, digamos que se eles demorarem a cair os juros reduzir os juros lá nos Estados Unidos, o Banco Central aqui, ele talvez tenha que reduzir o ritmo de queda na Selic mais cedo do que se imagina. Talvez não consiga chegar a uma taxa terminal de 9. Vai depender muito da dinâmica, como é que vai se dar esse processo de redução, de início de ciclo de afrouxamento monetário lá nos Estados Unidos. Então, assim, a inflação de serviço, com o que vai acontecer nos Estados Unidos, isso aí vai permear a decisão do Banco Central nas próximas reuniões. Entendi. Bom, eu acho que a gente, para não vamos nos estender, eu acho que nós ficaríamos horas conversando aqui, mas eu queria que cada um pudesse trazer o seu recado final. Beto, começando por você, ficou alguma pauta em aberto, algum recado que você queira deixar para os investidores que estão escutando? Eu sei que é uma expectativa, então nós trouxemos dados que não são tão concretos, né? Não temos nossa bola de cristal ainda. Vamos ter um dia, quem sabe. Mas é uma ótima leitura para cada um refletir, achar o que vai acontecer e tomar as melhores decisões de investimento. A gente não sabe, ninguém sabe, né? Acho que nem os bancos centrais sabem, né, Beto? Então, a gente não sabe. Mas a gente. Traz, Beto, para a gente a sua excelente análise, como sempre. Então, para finalizar, eu vou dar um pouquinho do caminho das pedras aqui para o investidor, porque é muito agradável discutir política monetária. A super quarta é o momento da gente fazer isso, de falar de inflação, falar de dívida, falar de taxa de juros. Mas eu queria levantar um ponto aqui que está acontecendo no Brasil, muito importante, que o investidor precisa ficar atento. O primeiro deles é essa resolução recente que vai limitar a emissão de LCI, LCA e as LIGs. São aquelas de prazo muito curto. Na verdade, o prazo delas se estendeu para acima de 1 ano, na média. Então, isso vai acabar canalizando um fluxo muito grande de dinheiro para determinados ativos. Um desses ativos, a gente acredita que são os títulos indexados à inflação, tá? De qualquer tipo, desde os públicos como a NTNB até os incentivados. E um outro, como o Max bem falou, e a Bruna também falou bastante, das small caps. Tá? Parte desse fluxo é possível que ele se canalize para os fundos de investimento ou para os fundos dedicados às small caps ou diretamente para as small caps. Lembra que esse tipo de empresa de baixa capitalização, quando sai dinheiro dessas empresas por conta da taxa de juros alta do ano passado, a porta de saída ela é muito pequena, então acaba que cai muito o preço dessas ações, enquanto quando você olha lá a empresa, lá na rua, você vê que a empresa está melhorando, ela continua com a sua saúde, com lucros crescentes. Então, é um gap muito grande de resultado real versus o que tem isso espelhado em bolsa. Então, acho que são 2 cases aqui que eu acho que o brasileiro pode surfar dentro desse cenário de queda de juros no Brasil, que já está acontecendo, e também nos Estados Unidos, que a gente prevê aqui que ainda vai acontecer. E é disso que o investidor gosta, Beto. Caminho das pedras, a dica. Sim. Agora eu quero sua dica também. Não, eu tenho 2 dicas. Eu acho assim. E posso te pedir uma coisa? Pode. Falar sobre o agro também, porque tem a carteira Max Agro, né? E o Beto trouxe essa questão do El Niño, mas sucintamente, só para direcionar um pouco. O agro, sobre esse sem setor. dúvida, Bruno, ele vai ter um ano mais difícil, né? Um ano mais complicado. Não sei quem acompanhou, mas o El Niño, ele não permitiu que vários produtores rurais plantassem na época que eles gostariam de ter plantado, né? Existe um timing de uma plantação, desenvolvimento, cultivo colheita de soja, de grãos. E as chuvas no sul, a seca no Mato Grosso, na Bahia, elas mexeram um pouco com o clima e prejudicaram esse planejamento da safra. Consequência disso, eles vão ter menos produtividade, eles vão ter menor produção.
Tá? Então, vai ser um ano mais difícil, um ano de quebra de safra, de uma produção menor, né, em relação ao ano passado. Mas há ativos dentro do setor agro que estão bem, por exemplo, o Boa Safra, né? Boa Safra, Uhum. ela produz sementes de alto valor agregado, alto teor de germinação. Então, você imagina, se os produtores rurais estão com problema de produtividade, é a única coisa que eles não podem abrir mão nesse momento de sementes de É qualidade para poder verdade, acelerar esse processo, é verdade. né, de produtividade. Então, é uma empresa que divulgou resultado na semana passada, e foi um resultado sensacional, eu acho que vai continuar indo bem. Hã, com relação às minhas 2 recomendações, eu acho o seguinte, a gente sabe que a Selic vai continuar caindo aqui no Brasil, Uhum. né, então isso tem um reflexo em, eh, custo de dívida, né, menos despesas financeiras à frente. Então todas as empresas que são, de certa forma, mais endividadas, que podem se beneficiar disso, e aquelas também que são mais, sensíveis a crédito, ou seja, o crédito também vai ficar mais barato. Uhum. Quando você for tomar crédito para comprar um apartamento, hoje, imagino que seja TR mais 10, TR mais 11, se a taxa de juros for para 9, talvez TR mais 9 já caiba a prestação no bolso. Então, isso tem um efeito muito positivo ali na decisão de consumo. Por isso que eu acho que tem dois papéis que acho que pode se beneficiar bastante de queda de Selic, Uhum. né, que é Cyrela, né, que é talvez a empresa mais eh, maior empresa do setor de construção civil, Estruturada, estruturada, robusta. robusta, do setor de construção civil, e tem muito eh, a se beneficiar de queda de Selic, crédito mais barato e as pessoas comprando mais, né, Uhum. imóveis. E aí, bom que ela atua em vários segmentos, não só média e alta renda, ela tem participação em empresas de baixa renda também, então ela está em todas. E a outra empresa é a Localiza, né? A Tá. Localiza, ela faz parte do business dela tomar crédito, comprar, automóveis E ela faz isso muito muito bem. bem, alugar esses automóveis e depois vendê-los a um preço ainda Hã. atrativo. Então, o crédito mais barato, juros mais baixos, é muito importante para a Não, Localiza, e vai cair. ela roda a frota de empresa, enfim, Exatamente. é um Então, case. vai ter menos despesa financeira à frente, mais lucro adiante. Então, são duas empresas que estão em bons pontos, são boas oportunidades para esse momento de queda de Selic. Cyrela, são líquidas, né? Cyrela e Localiza. Então, fica aí as minhas duas recomendações de mid and large caps, fora as small caps, que tem várias opções também legais. Bom, as minhas, na verdade, as minhas recomendações vão ser um pouco mais educacionais, vou trazer dos 2 lados, porque eu recebo muito nas redes sociais. E aí falando para quem está se educando financeiramente e começando a investir. Com a redução da Selic, nós vamos voltar a um período onde tem muita conta digital ali crescendo, então elas vão sair da rentabilidade de 100% de CDI, 105% de CDI, Uhum. e elas vão começar a ofertar 150, 200, 300% CDI, enfim, 300 exagerando. E essa é a hora que o investidor, então aquele extremamente conservador, que você vai colocar sua reserva de emergência, você vai colocar aquele seu primeiro dinheiro, você vai estar investindo, toma muito cuidado, porque existe um risco sim, né? Nada, quando a gente olha aquele 130% CDI, nada mais é, conforme a Selic for caindo, eles vão aumentando esse percentual para parecer que está te dando muito mais do que aquilo. Então é a hora que o investidor tem que ficar de olho. Até posições na bolsa, né, porque a Selic vai caindo, você vai vendo o resultado, principalmente na bolsa brasileira, também vão surgindo muito dessas assim, a ação estrelinha que você vai ganhar um percentual muito grande. Então você que é um novo investidor, toma bastante cuidado. Esse é o cuidado também que toda a nossa assessoria aqui da Nomos tem com os nossos clientes, e de estar sempre orientando você com o risco que você está assumindo, identificando o risco que você está assumindo e mostrando para você, para ver se é aquilo que você quer correr. Então, tome bastante cuidado, bastante atenção. Agora, falando em Estados Unidos, mesmo nesse cenário incerto, eu acho que todo mundo tem que ter aquele pezinho nos Estados Unidos. Uhum. Eu escutei 2 coisas essa semana, fiquei até um pouco triste que uma das gestoras falou que não era para se posicionar no S&P. Eu falo tanto para compra S&P, compra S&P, ela falou assim: "Não compre S&P", no meio de uma reunião com um monte de gente.
Ela falou: compre ou faça só stock picking das 490 empresas. Mas eu ainda vou seguir a minha tese. Eu acho que o investidor que está indo para os Estados Unidos, o Max sabe, eu converso bastante com ele, eu não sou muito fã do ETF de renda fixa, né? Não É. sou, não sou muito fã. Eu sou fã mesmo da renda variável nos Estados Unidos. Acho que o S&P, ao longo do tempo, se você está focando no longo prazo, você ter uma posição dolarizada e nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, é o melhor que você pode ter. Se aquilo que, né, se dentro de um montante que você pode iniciar, talvez seja o mais interessante, né? Sabendo que tem a volatilidade, principalmente vai ter a volatilidade de curto prazo, mas investindo sempre, trabalhando o dólar médio, eu acho que ainda é a melhor posição. Historicamente, o rendimento de 10 a 12%, lógico, não desconsiderando a volatilidade de curto, médio prazo, eu ainda acho que é super interessante. E a segunda dica que eu vou colocar, na verdade, vai ter um relatório disponível para vocês, né? Vai ter um relatório, nós escrevemos com muito carinho, com todas as indicações aí, pós-super quarta. Eu acho que está todo mundo olhando também para os dividendos, de dividendos aristocratas nos Estados Unidos, que também são interessantes. São empresas que pagam, né, não só aristocratas, mas também como as Kings, pagam há mais de 25 anos de forma crescente e recorrente dividendos. O brasileiro gosta bastante de receita. Geralmente são empresas, receita não, de renda passiva. E geralmente são empresas, você consegue buscar empresas que são robustas, maduras, extremamente consolidadas, mundiais, né? Então não é só americana. Eu acho que indo ali, e quando ela paga um dividendo, inclusive que se for um dividendo um pouquinho maior, ou ali na média, pensando que o percentual de dividendo nos Estados Unidos, o dividend yield, é um pouco diferente do que a gente enxerga aqui no Brasil, mas é uma forma de você ir comprando porque elas têm menos volatilidade, né? Porque aquela empresa que paga dividendo, ela tem menor volatilidade no preço da ação. Então, talvez nessa incerteza, indo nesse paralelo, construindo o seu castelo da renda passiva em dólar, pode ser interessante. Concorda? Concordo, concordo. Empresas como Coca-Cola, Exato. Caterpillar, IBM, né? São Isso, exemplos são de exemplos. Johnson Walmart, Johnson, Walmart. né? Exemplos de empresas desse perfil. Exatamente. Acho que é isso. Demos todos os recados, dicas? Pô, foi Ficou bom? completaço. Então tá bom. Então, O pessoal vai não gostar. vai gostar, né? E se vocês quiserem, então, se vocês quiserem receber antecipadamente o relatório, ou serem os primeiros a receber o relatório, coloca aqui nos comentários desse vídeo que nós vamos enviar com muito carinho para vocês e tenho certeza que vai ajudar a direcionar o investimento. Algum recado mais? Acho que não. Só Bom, isso? foi, Foi bom. foi bom, muito bom. Eu vou Gostou, né? adorar, eu adoraria receber esse relatório com Ah, todas as indicações, nossa visão. Acho que o pessoal vai vale curtir. dinheiro isso, né, Beto? Vale, deveria ser cobrado. A gente vai cobrar? Não, Não, de nada. graça, molezinha. Eu tô amorosa hoje. O último relatório que a gente soltou deu dinheiro. Verdade. Quem Deu seguiu certo. ganhou um bom Deu dinheiro. certo. Isso que depois, então, ó, vamos deixar que a gente vai ter que pegar todo aquele relatório de 2000, que nós fizemos no final do ano, e também as recomendações desse, vai ficar aqui o desafio para daqui 3 meses a gente trazer os nossos resultados. É verdade. Topam? Topo. Vamos lá. A gente faz a prestação de conta aqui. Exato. Tamo junto. Então, não se esqueçam, tá bom? Se inscreva também no link para poder receber o relatório. Abra sua conta na Nomos. Nós estamos aqui ansiosos para receber você e te ajudar a potencializar a sua renda. É isso. Um beijo grande, pessoal. Um abraço. Um abraço.